Vamos ler todos juntos. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Primeira coisa que nós começamos a meditar quando nós pensamos nas linhas do tempo hipotéticas, nas hipóteses que nós criamos, nas linhas do tempo paralela que nós criamos, é o quão corrosivas essas linhas podem ser para a nossa vida. Nós estamos aqui diante de uma história e a parte que nós lemos começa com uma hipótese sendo lançada. Nós temos 3 personagens bíblicos famosos aqui nessa história. Uma está de fora, não aparece aqui, que é Maria. São 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Ao ler especialmente o Evangelho de João, você vai perceber que esses 3 irmãos eram amigos íntimos de Jesus, amigos verdadeiros de Jesus. E aconteceu que um dos irmãos, Lázaro, adoece. Jesus fica sabendo da doença, mas ele fala assim, não é a hora, eu não vou lá agora. E por uma decisão própria, Jesus simplesmente não vai. Mas ainda deixa avisado, ele vai ressuscitar, está só dormindo. Mas não vai. Marta não tem acesso a essa informação. A única coisa que Marta sabe é que quando Jesus chega, Lázaro está morto há 4 dias. E aí Marta cria uma hipótese na cabeça dela, sem perguntar para ninguém se isso era verdade ou não. Ela criou isso. Marta inventou isso. Ela disse, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Quase que num tom de acusação referente a Jesus. Num tom de imposição a Jesus. Se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Por que você não estava aqui? O que a gente vê é Marta criando uma linha temporal que só existe num único lugar. Na cabeça dela. Porque ninguém disse para ela que se Jesus estivesse ali, Lázaro não tinha morrido. Alguém falou isso para ela? Jesus mandou o recado? Marta, se eu chegasse antes, hein? Seu irmão não tinha morrido. Jesus falou isso para ela. O Espírito Santo apareceu para Marta e falou, olha lá, hein, se Jesus estivesse aqui, ele não tinha morrido. Ninguém disse isso. Aquela linha do tempo em que Lázaro é curado e não morre, só existe em um único lugar, na criatividade de Marta. Ela que colocou isso para Jesus. Mas essa não é a linha do tempo da verdade. Porque a linha do tempo da verdade é Lázaro morto e Jesus chegou. E qualquer coisa diferente disso é só uma hipótese. É só uma linha do tempo paralela. É só algo da cabeça de Marta. E aí, nós nos deparamos com a seguinte situação. Quem disse que a linha do tempo criada por Marta, em que Jesus chega, ela é a linha do tempo verdadeira? Ninguém. Ninguém disse isso. Quantas pessoas Jesus curou ao longo da sua trajetória? Inúmeras pessoas. Porque além dos relatos que nós vemos das curas, nós ainda temos trechos dizendo, ele entrou na cidade e curou a muitos. Ninguém consegue quantificar. João escreveu, se a gente fosse escrever, não cabia nos livros. É fato que Jesus curou muita gente. Mas eu te dou certeza que ele não curou muito mais gente. Ele entrava na cidade, tinha cego, surdo e mudo. Ele curou todos os cegos, surdos e mudos? Não, ele curou uns 2, 3. Devia ter 50. Quantas cidades Jesus não passou e não fez absolutamente nada? Um punhado de cidade. Jesus agia no momento em que ele acha que deveria agir. Ele faz aquilo que o Pai manda que ele fizesse. Agora, você dizer que o fato de Jesus estar ali, Lázaro não iria morrer, ninguém disse isso, porque um punhado de gente morreu na frente de Jesus. E ele não fez nada, não curou e não ressuscitou. Quantas cidades Jesus não deve ter entrado, estava passando num cortejo, o morto foi até o final, foi para o cemitério e foi enterrado. Quantas, Robson? Sei lá, mas deve ter sido muita, porque ele andava o tempo todo. A obrigação de cura só existe na cabeça de Marta. A linha do tempo em que Jesus cura só existe na cabeça de Marta. Podia ter curado, ou não podia ter curado. E aqui nesse momento da história, o que você tem que pensar é o seguinte, nós sabemos o final, nós sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro. Marta não sabe disso.
Marta não sabe que Jesus vai ressuscitar Lázaro. O que Marta sabe é a realidade que ela pode ver. O homem está morto e Jesus não fez nada. Essa é a realidade. Agora imaginem por um minuto, criem uma linha temporal hipotética na vida de vocês agora, em que Jesus não ressuscita Lázaro. Certo? Ele não ressuscitou, ele deixou Lázaro morto. Era isso mesmo. O que aconteceria com Marta com a linha hipotética que ela criou? Essa é a parte da corrosão. Porque ela já chegou para Jesus com um pré-julgamento. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ninguém disse isso para ela que inventou. E ela tem que lidar com isso agora. O que aconteceria com Marta? Talvez aquela amizade com Jesus fosse desfeita naquele momento. Talvez a corrosão seria tanta dela saber que Jesus podia curar e não quis curar, a ponto de sufocar e sucumbir uma amizade bonita que eles tinham. Talvez a fé de Marta fosse corroída naquele momento, de olhar para Jesus e falar o seguinte: você não veio porque você não conseguia curar. Já que ela já criou uma linha hipotética, o que impediria ela de criar uma segunda linha para responder a primeira, né? Olha, ele não veio porque ele não podia curar. E aí ela vai fazendo hipóteses atrás de hipóteses para tentar responder aquele buraco causado pela morte do irmão. Só que hora nenhuma Jesus prometeu que curaria Lázaro, hora nenhuma ele prometeu que ele tinha que chegar ali, hora nenhuma ele disse que não curou porque não podia, na nossa linha do tempo paralela. E é isso. Quem sabe o quão corroída Marta iria ficar se não fosse Lázaro ali naquele momento ressuscitado. Porque é exatamente isso que acontece com a gente. Ali Lázaro foi ressuscitado. Glória a Deus por isso. Mas também não precisava se Jesus não quisesse. Porque ele faz o que ele quiser. Não é porque Marta apontou o dedo para Jesus que Jesus falou assim: você me desculpa, eu deveria ter chegado antes, mas já que eu não cheguei antes, deixa eu resolver com a ressurreição. Não foi isso. Jesus já queria ressuscitar Lázaro. Marta que lide com a sua hipótese. Marta que lide com a sua linha do tempo paralela que ela criou. E nós é que temos que lidar com as linhas do tempo paralelas e hipóteses que nós criamos na nossa vida. Porque senão você corrói com ela. O que aconteceria se eu fizesse isso? Ninguém sabe, nem você sabe o que aconteceria. Quem vai saber? O que Marta fez ali é o que nós fazemos o tempo todo. Nós criamos linhas do tempo imaginárias com as nossas hipóteses. Se nós tivéssemos feito alguma coisa, não tivéssemos feito. Se o fulano tivesse intervido, se o fulano não tivesse intervido, se Deus tivesse intervido, se Deus não tivesse intervido. E aí a gente às vezes vai sucumbindo por essas hipóteses, porque a gente não aceita que a realidade é exatamente essa que a gente vive. Você não vive na linha do tempo em que você não fez aquilo. Você não vive na linha do tempo em que Deus decidiu não curar o fulano ou curar o fulano. Você vive nessa. E o quão corrosivo, então, pode ser você querer sair de uma realidade para viver numa irrealidade. E quantas pessoas não estão vivendo na irrealidade, no imaginário, numa vida que eles inventaram? Porque a hipótese só existe na sua cabeça. Você sabe o que aconteceria se você não tivesse entrado no IFTM, Gustavo? Se você tivesse desistido, onde é que você estaria hoje? Sei lá. Quem vai saber, Gustavinho? Aí o homem vai se corroer falando o seguinte: eu entrei, mas eu não gosto. Eu sei que você gosta, é só um exemplo. Eu entrei, mas eu não gosto, o que eu faço? Agora, adianta você se corroer pela realidade? Porque não existe outro mundo, não existe outra linha do tempo. É essa. Você está onde você está. Alguém aqui tem uma máquina do tempo para voltar no tempo e fazer de novo? Não tem, então para que se corroer por isso? Para que corroer as amizades por isso? Para que se corroer por isso? Por uma linha do tempo que não existe. Por uma hipótese que você criou. Eu acho que seria melhor se fosse assim. Mas não existe o assim. Como que você vai se correr por algo que não existe? E tempos em tempos, nós estamos nos corroendo pelas linhas do tempo que a gente inventa na nossa cabeça. Se eu não tivesse falado aquilo, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse conseguido me impor, se eu tivesse recuado. Você ou se impôs, ou você recuou, ou você falou, ou você não falou, e você está aqui hoje e não tem o que você fazer.
A realidade é essa. No bom e velho ditado mais profundo, querido, o leite já derramou e você não chora pelo leite que derramou. Você faz outro leite, não é? Adianta chorar pelo leite que já foi? Adianta chorar pela decisão já tomada? Mas por que que a gente se corrói por isso? Essa linha do tempo paralela, ela só faz pessoas frustradas. Olha só, eu poderia ser uma pessoa diferente, eu poderia ser assim, mas não é, é exatamente isso. Nos faz revoltados com a gente mesmo, com o outro, com Deus. Quantas pessoas não são revoltadas com Deus e falam assim, olha, você não colocou o dedo quando eu estava passando aquele aperto, você me deixou no aperto. E daí? E daí que Deus te deixou no aperto? E daí que Ele fez isso? Olha Deus, você me tirou aquilo que eu gostava tanto, e daí que Ele te tirou o que você gostava tanto? Se Ele é Deus, Ele não pode te tirar ou te dar o que quiser? Ou aquela cobrança interna terrível, né? Se eu tivesse estudado um pouquinho a mais, eu procrastinei, eu tinha passado no vestibular, eu tinha passado no concurso, mas não estudou e não passou. Vai morrer por causa disso? Vai morrer por causa disso? Não, vai estudar para outro concurso. Ué. Aquele passou, aquela prova você perdeu, ali já foi. Nós não podemos viver uma vida que não existe. A vida do se eu tivesse passado naquele concurso, você não passou. A vida do se eu não tivesse me casado, você já casou. A vida do se eu não tivesse falado, você já falou. Não adianta viver uma vida que não existe. Porque você vai só se corroer. Você tem que trabalhar com a realidade que você tem. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas morreu, Marta. Jesus não estava ali. O motivo pertence a ele, Marta. Por que que Jesus não quis chegar ali? Não te interessa, Marta. O fato é que seu irmão está morto e você precisa lidar com isso. O fato é que a vida é aquilo que ela é agora. E se você pensar na linha do tempo paralela e hipotética que só existe na sua cabeça, você vai deixar de viver ela. E se viver, vai viver com peso, com fardo e com corrosão. Para que trazer uma linha hipotética para a sua vida? Já passou. E o que passou, o passado, ele tem um lugar no passado e não no presente. Passado é passado. O presente é o que você vive hoje. Para que viver apegado a uma ideia que nunca existiu? Só existiu na sua cabeça. Você nem sabe se você seria mais feliz com isso que você quer. Você não sabe se você seria mais feliz. Talvez não seria, inclusive. Você não sabe se você seria mais bem-sucedido. Talvez nem seria. Para que você vai se correr por algo que você não sabe? Se eu tivesse saído naquele emprego e aberto meu próprio negócio, tinha falido. E aí? Você sabe se tinha falido ou se tinha sucesso? Não é não? Mas corrói, não corrói? Corrói à toa. Corrói porque você está vivendo o tempo errado. Você está vivendo a vida errada. Está abandonando a realidade para viver uma hipótese. Errado. A vida que existe é essa. Apenas essa. E aí eu parto para uma segunda reflexão, ainda retomando a fala de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu retomo a primeira ideia. Quem disse isso, Marta? Ninguém disse isso. Isso significa que esses mundos hipotéticos que a gente cria, essas linhas do tempo, elas vão esconder nossos pecados. No caso de Marta, olha a arrogância por trás da ideia que ela criou. A arrogância de achar que manda em Jesus. Porque o que Marta pensou aqui? Me permitam fazer uma hipótese sobre Marta, mas eu acho que isso é muito claro no texto. Jesus, você é muito nosso amigo, você tinha que ter curado ele. É isso que Marta pensou. Ah, Jesus, você curou o cego que você nunca viu, e Lázaro que você almoçava aqui todo domingo. Ah, aí não, né? Aí não vale. Só existe na cabeça de Marta esse aí não vale. Mas a arrogância e a prepotência de Marta é de julgar Jesus pelo que ele fez ou deixou de fazer. Mas não é isso que nós fazemos quando nós criamos uma hipótese e julgamos Deus.
A gente não faz isso com Deus. Se eu tivesse terminado o seminário, se eu tivesse recomeçado no ano passado, você recomeçou agora, não foi no ano passado. Não interessa se você terminou ou não terminou o seminário, não é? Interessa? Não. Agora, Deus, se você não tivesse me tirado de lá, mas tirou, meu querido. Você não julga Deus pelo que Ele faz ou deixa de fazer. Mas nós fazemos isso com as nossas hipóteses. Nós julgamos, por que você me deixou passar por isso, Deus? E daí? Ele faz o que Ele quiser. Deus, por que você não colocou a mão e me tirou daquele fundo do poço, na hora que eu estava no fundo do poço? Porque Ele não quis, filho. E Ele não precisa te tirar do fundo do poço. É a sua arrogância de achar que Deus tem que fazer para você. Ele não tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Deus faz o que Ele quer. Marta, quem você é para julgar Jesus, Marta? E achar que Jesus tem que obedecer ao seu desejo de curar o seu irmão, Marta? Quem você acha que é para achar que Jesus tem que sucumbir ao seu desejo? Porque eu quero muito Jesus, porque eu precisava muito, porque eu amava muito. Ele continua sendo Jesus e você continua sendo uma Marta. Olha o pecado escondido por trás das nossas hipóteses. Nós julgamos Deus, colocamos Ele no banco dos réus. Não só isso. Porque nós não só julgamos a Deus, nós também deixamos o nosso orgulho nessas hipóteses. Vamos lá, eu vou retomar a história da introdução. Se eu tivesse ligado para ele, o que teria acontecido? Quem responde? Ninguém sabe. Vocês acham que eu tenho algum superpoder para livrar alguém da depressão? Mas é uma autoestima assim memorável achar que a minha ligação ia mudar a história da vida dele. Vocês não concordam? Mas é de um ego achar que eu, um pastorzinho desse aqui, desse calibre baixo, né? Se fosse assim, olha, o Hernandes Dias Lopes ligou para ele. Ele ia falar assim, eu sou uma pessoa importante, alguém famoso. Eu? Quem sou eu na fila do pão para ligar para alguém e a pessoa fala assim, nossa, pastor, agora eu mudei de vida. Por acaso sou eu um super-herói com superpoderes e com superpoder de convencimento? Não, mas a gente se superestima. Nós escondemos o pecado do orgulho nas nossas hipóteses. Olha, se eu tivesse saído daquele emprego e aberto o meu negócio, hoje eu estava bombando. Por quê? Porque eu sou um ótimo comerciante. Você não sabe. Você é tão bom assim mesmo? Tem certeza que você é bom desse tanto? Não, porque se eu tivesse passado naquele concurso, eu tinha deslanchado. Hoje eu era chefe do meu setor. Rapaz, às vezes você não era nada dentro daquele setor. Mas que autoestima é essa? De achar que na vida hipotética você seria alguém infinitamente melhor do que você é hoje? Porque se você fosse tão bom, você era bom hoje, filho. Não na vida hipotética. Era na vida de hoje, não é? Você tinha contornado a sua hipótese se você fosse tão bom assim. Mas nós preferimos pensar que na vida hipotética, na linha do tempo paralela, nós seríamos melhores e maiores. Nós teríamos mais poder. E isso só existe em um único lugar. Na sua cabeça. Porque na verdade está aí. Você é o que você é, eu sou o que eu sou. Sem poder nenhum. Fracos. E é isso. É o que a gente é. Mas nós escondemos esse orgulho atrás das hipóteses. Eu seria muito melhor, eu seria outra coisa. Se eu tivesse feito isso, eu ia brilhar. Vai lá brilhar então. Se você consegue, vai lá e faz. Por que não fez? Não é não? Se conseguisse, tinha feito, né? Nós escondemos o orgulho atrás das nossas hipóteses. Mas não só isso. Nós ainda cavamos mais fundo. Nós escondemos o pecado da raiva e da revolta. Revolta com a gente mesmo, com o outro, com Deus. Por que você não fez isso? Ricardo, por que você não me avisou? Como se o Ricardo tivesse me avisado, eu iria ouvir, né? Até parece que eu iria ouvir. Mas é muito melhor você transferir a culpa e falar assim, por que você não me avisou?
que você não me avisou para não fazer isso? A maioria das coisas das quais eu me arrependo, inclusive eu fui avisado. Eu simplesmente não ouvi, né? Mas eu fui avisado. Eu que não ouvi. Mas é muito gostoso você transferir a culpa e falar o seguinte: por que você não me avisou, hein? Deus, por que você não mandou um sinal dos céus, uma labareda de fogo, para me impedir de ter chegado lá e ter feito aquilo? Você ia jogar água na labareda de fogo, meu querido, ia passar por ela. Você ia dar seu jeito, eu tenho certeza que você ia fazer isso. Mas nós escondemos essa revolta por trás das nossas hipóteses. É outro pecado que está escondido. Nós escondemos a nossa insatisfação com aquilo que Deus deu. Olha só, eu teria muito mais se eu tivesse feito aquilo, mas você precisa de muito mais? Deus não te deu aquilo que você precisa? Aliás, muito mais do que você merece, Ele já não deu? E daí que você teria muito mais? Que insatisfação é essa que você tem em relação ao que Deus deu? Porque fome Ele não te deixou passar, frio também não, nem nudez. Nem uma casa, Ele te tirou uma casa. Você precisa de mais do que Ele te deu ou isso é só uma insatisfação devido à sua ganância? Mas nós escondemos isso por trás das nossas hipóteses. Nossa, eu seria 10 vezes mais rico. Se eu tivesse aberto meu consultório 10 anos atrás, eu estava milionário. Eu acho que eu ia estar igual eu estou hoje. Do jeitinho que eu estou. É isso. Não ia mudar nada. Porque eu continuo sendo eu, né, Robson? Então é isso. O super-herói do passado só existe na minha cabeça, então. Mas é gostoso você esconder essas coisas nas nossas hipóteses. Não faça isso. Não esconda suas insatisfações. Não esconda suas revoltas atrás das linhas do tempo que nunca existiram. Não esconda seu ego inflado atrás das linhas do tempo que só existem na sua cabeça, meu querido. Não vale a pena. A única coisa que vale a pena é viver a vida que existe agora, porque o resultado da teia hipotética é desilusão, frustração, medo, angústia, cobrança, afastamento, sofrimento. Esse é o resultado da teia hipotética que nunca existiu. E é um sofrimento exatamente inútil. Por quê? Porque essa vida não existe. Uma coisa é você sofrer pelo que está acontecendo. Outra coisa é você sofrer por algo que nunca existiu. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vá sofrer pela morte do irmão e não pelo fato de Jesus estar lá antes. Porque ele simplesmente não esteve. Você tem um sofrimento real. Seu irmão morreu, Marta. O outro, você criou. Essa angústia de, mas por que você não chegou? Não vai mudar nada. O irmão continua morto, Marta. Não vai adiantar. Nós temos que enxergar que a vida, ela é feita dessas escolhas o tempo todo. E cada escolha abre um leque para 1000 novas escolhas o tempo todo. A teia hipotética, ela é infinita, porque você só tem como caminhar uma trilha. Uma escolha, outra escolha, outra escolha. E escolher uma é rejeitar a outra. E não tem como voltar atrás e desescolher. É simples assim. Então você não precisa ser consumido por ela. Uma escolha vai abrir um leque para 1000 outras e você só pode uma. Não tem jeito de voltar atrás. Né? Eu citei um exemplo meu na introdução e enquanto eu meditava nesse sermão eu pensei no outro exemplo. Quando eu passei em odontologia, eu passei também em engenharia. Já me imaginou engenheiro, Robson? Eu não sei o que é derivada. Integral, passei uma distância que você não faz ideia. Vocês sabem, os engenheiros estão lá, e eu sei que vocês sabem. Vocês têm que saber, eu não tenho que saber o que é derivada integral. Eu poderia ser um pastor engenheiro. Será que eu seria pastor se eu fosse engenheiro? Será que se eu tivesse passado em engenharia eu teria feito seminário? Quem é que vai saber? Quando eu passei para odontologia, logo no final, eu estava assim, eu ia passar em primeiro lugar no mestrado. Gente, não está sendo gravado, eu posso inflar meu ego. Eu publiquei 10 artigos internacionais na graduação. A média é você publicar 3 no mestrado. Eu falei assim, eu sou o melhor. E aí, quando eu estava no último ano, o pastor Fabrício vira para mim e fala assim, você quer ir para o seminário? Eu falei assim, agora eu tenho que decidir um ou outro, o que eu faço? Optei pelo seminário. E se eu tivesse ido para o mestrado?
Existe uma linha do tempo em que eu fiz o mestrado e doutorado antes do seminário e eu seria pastor agora, ordenado em dezembro. Olha só. Qual seria a minha igreja? Onde é que vocês estariam? Porque tudo bem, vocês não estão aqui por minha causa, mas vocês estão no meu ministério. Se fosse outro pastor, talvez vocês estariam em outra igreja. Olha só, gente, quantas linhas do tempo existem. Financeiramente, eu seria bem melhor, eu acho, se eu tivesse feito mestrado e doutorado antes, porque hoje eu tenho que cuidar de um menino recém-nascido, de uma igreja, de um consultório de um doutorado. Eu teria feito apenas doutorado. Eu seria mais tranquilo. Mas será que eu teria a minha igrejinha aqui? Essa igrejinha pela qual eu não abro mão e morreria por ela? Não teria, vocês não estariam aqui, eu não estaria aqui. Valeria a pena, Robson? Para que eu vou sofrer com uma linha do tempo que nunca existiu? Exatamente para nada. O que você precisa fazer é atravessar uma ponte. A ponte da vida hipotética para a ponte da realidade. Tem gente que olha para essa ponte e tem medo dela. Fala o seguinte, mas aqui está melhor. Eu preciso passar para a vida real, mas eu não quero ir para essa vida real. Eu quero essa vida da hipótese que eu criei. E aí eu te pergunto, qual é a ponte para a aceitação e transformação da realidade? Para que você fale o seguinte, eu estou em paz com a realidade, eu quero agora transformar essa realidade, eu quero abandonar as minhas vidas hipotéticas para que eu viva a vida que Deus quer. Uma palavrinha pequena. Você precisa da ponte da fé. A fé é a ponte para te trazer para o mundo real e para a vida real, para que a vida real seja aceita e transformada. Projeta para mim, por favor, o versículo 27 desse capítulo 11 de João. João, capítulo 11, verso 27, diz assim. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você não pode passar para a próxima etapa da nossa meditação se você não crê nisso que Marta falou. Se você precisa sair desse mundo hipotético e cair na realidade e vir para a vida real, para então transformar a vida real, primeira coisa, você precisa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que tem poder no céu, na terra, que domina sobre o trono, que pode fazer o que quiser, a hora que quiser, quando quiser, como quiser. Essa é a única ponte para a realidade, para que você não seja corroído pela vida hipotética e pela realidade. Abra comigo Tiago, capítulo 4, versos 13 a 15. Diz assim, Tiago 4, 3 a 15. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como uma neblina que parece um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Olha só a ponte da fé quando nós conhecemos a palavra de Deus. Ainda outro texto, Provérbios 16, 1. Ao homem pertencem os planos do coração, ou o homem faz os seus caminhos, de outra versão. Mas do Senhor vem a resposta da língua. O que os dois textos têm em comum? O que os dois textos estão dizendo? Que nós fazemos planos, decisões, metas, escolhas, traçados, destinos, e ninguém consegue fugir do traçado de Deus. Você quer cair na ponte da realidade? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus e que Deus pode fazer o que Ele quiser? Tudo bem, então eu tenho uma notícia para você. Você está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Essa é a única forma de aceitar a realidade. Você não está onde você queria, você está onde Deus queria. Ah, mas eu estou aqui no fundo do poço. Tudo bem, Deus queria que nesse exato momento, às 8h27 da noite, você estivesse no fundo do poço. Porque o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Porque o homem traça, mas se quiser, se Deus quiser, vai acontecer isso ou aquilo. Na verdade, Deus é o autor da história real, e não nós. De forma que nós estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. E crer que nós estamos onde Deus quer que estejamos é a única forma de aceitar a realidade.
Se Deus quisesse que você estivesse na vida hipotética, você estaria naquela vida. Se fosse para ter passado no concurso, tinha passado. Se fosse para ter dado o telefonema, tinha dado o telefonema. Se fosse para ter retido uma palavra maldita, tinha retido. Você está onde Deus quer que você esteja. Essa é a ponte de aceitação da realidade que você vive. Deus governa na sua vida e Ele te colocou aí. Agora, para quê e por quê? Essa é a sua segunda conversa com Deus. A primeira é, tudo bem, você me colocou aqui, e agora o que eu faço? E para onde que eu vou? Mas a realidade é essa. Porque Deus quis que fosse. Exatamente essa. Você acaba de ser talvez surpreendido com o fato de que você acha que você caminhou sozinho com as próprias pernas para a realidade de hoje. E o tempo todo Deus estava te conduzindo até esse momento. Ah, mas é um momento baixo. Eu sei, Deus te conduziu até baixo. Quem sabe para poder te subir de novo. Quem sabe foi só chegando no fundo do poço que você iria olhar para Ele e saber agora que Ele é Deus. Vai saber o que Deus está conduzindo na minha vida ou na sua vida? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei os planos de Deus por completo. Eu só consigo saber o que Ele fez até hoje, não é? Eu não sei o que Ele vai fazer amanhã. Mas esse é o pilar da ponte, que é o pilar da aceitação. E o outro pilar, deveria ter 3, né, Misael? Porque uma ponte, assim, uma base com 3 pontos é mais seguro, mas vamos botar 2. Um pilar de aceitação e um pilar de transformação. Porque se você aceitar a sua realidade, entender que Deus te colocou aí, agora é hora de transformar a sua realidade. Porque acredite uma coisa, se você não mudar, nada vai mudar, não é? Se você continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas atitudes e o mesmo pensamento, amanhã você estará exatamente no mesmo lugar que você está hoje. Se você percebeu que Deus te trouxe até uma certa posição em algum lugar, olha, na minha família está assim, no meu emprego está assim, ou na igreja está assim, o que você quiser. Tudo bem, Deus, eu não quero essa posição, como eu saio dela? O mesmo pilar da aceitação é o pilar da transformação, por meio da fé. Não é Deus que conduz a história? Não é Deus o poderoso da história? Então é Deus quem pode transformar a sua história. O mesmo Deus que te levou até hoje, agora pode te levar a uma nova posição, se você caminhar com Ele e dizendo, tudo bem, agora me mostra o próximo passo então, porque até aqui eu sei que você veio me conduzindo, mas foi nos bastidores. Agora eu quero que você saia dos bastidores, Deus. Agora pega na minha mãozinha e me mostra então, para eu não chegar aqui de novo. Mas continua sendo o rei da história como você é. Jesus é o pilar da aceitação e da transformação da minha história. Porque fora isso, a realidade pode simplesmente me implodir. A falta de esperança, fala assim, não, mas a minha realidade que eu cheguei até aqui, não dá para mudar, mas é óbvio que dá. Porque Jesus ressuscitou Lázaro depois. Então dá. Você pode estar chorando por Lázaro morto hoje, e amanhã você pode estar sentado com ele, se alegrando numa mesa de banquete, porque Jesus pode fazer o que quiser. Não é verdade? Ou tem alguma coisa que Jesus não possa fazer? Existe alguma realidade que Ele não possa transformar? Não existe nenhuma realidade que Ele não possa transformar. Porque o nosso coração vai continuar traçando os planos. Mas que tal que esses planos sejam desenvolvidos e caminhados ouvindo a resposta do Senhor? Para que então a gente atravesse a ponte para a realidade, ao invés de viver na vida hipotética que a gente criou na nossa cabeça e sendo corroído por ela. Essa vida nunca existiu, mas uma nova vida pode existir, com Jesus. Sem Ele, só implosão, só corrosão, só frustração, com aquilo que nunca existiu. Eu queria que a gente meditasse em alguns conselhos que eu vim pensando quando eu me deparei com esse texto. Alguns conselhos para que você não seja corroído pelas hipóteses da vida. Para que a teia de hipóteses não te sufoque, não é? O primeiro conselho que eu te dou é o seguinte: não resista aos impulsos do Espírito Santo. Quem é que governa a sua vida? Não é o Espírito Santo? Não é o Espírito quem dirige? Não é o Espírito quem conduz? Não é essa a verdade?
E não é o Espírito quem age na nossa consciência, desejos, vontades e impulsos e nos move a uma direção? E não somos nós que às vezes resistimos a esses impulsos? E lá na frente nós nos arrependemos de termos resistido aos impulsos? Então não resista a eles. Se o Espírito te levar a um telefonema para o irmão, pô, esse telefone é o irmão, você vai se arrepender de ter ligado? Eu me arrependeria de ter ligado, mas que ele ia falar assim, cala a boca, Vitor, e desligado na minha cara. Eu jamais ia ter me arrependido, eu ia ter perdido 2 minutos da minha vida. Às vezes o Espírito te conduz a uma visita, vai na visita. Às vezes o Espírito te impulsiona a um trabalho na igreja. Olha só, aquele ministério ali, eu sinto que ele está me chamando, mas vai. Depois você pode falar o seguinte, olha, eu não gostei, ou eu não me adaptei, eu vou sair. Mas não resiste ao impulso do Espírito, porque lá na frente você vai olhar para trás e dizer o seguinte, se eu tivesse ido para aquele ministério lá, eu teria, olha só, teria sido uma bênção na minha vida. Hoje já não dá mais, já está cheio. Hoje eu já não tenho mais tempo, naquela época eu tinha. Você não vai se arrepender do impulso, você vai se arrepender de não ter seguido o impulso do Espírito. Isso é que vai te corroer. Na hora que você criar uma linha hipotética na sua cabeça e dizer o seguinte, olha só, se eu tivesse ido no impulso do Espírito, hoje eu seria mais feliz. Você também não sabe se seria ou se não seria. Só siga o fluxo do Espírito. E se Ele te mandar, faça o que o Espírito está mandando. Não resista aos impulsos do Espírito. Ele é real na minha vida e na sua. Essa condução, esse desejo, essas vontades, esses impulsos, são direções do Espírito. Vai orar, vai perguntar se não é da sua carnalidade, vai colocar isso diante de Deus, se for o caso. Mas como diria o apóstolo Paulo, não apaguem o Espírito, não sufoquem o Espírito. Boa parte das nossas frustrações são impulsos retidos do Espírito. Porque o Espírito te mandou falar e você não falou. O Espírito te mandou ajudar e você não ajudou. O Espírito te mandou servir e você não serviu. O Espírito te chamou e você não atendeu. Aí a frustração vem. Você quer não viver nessa vida hipotética? Pois viva a vida real com o Espírito, então. Quanto mais vazão, voz ao Espírito você der, menos arrependimento você vai colher. Viva a vida do Espírito. Não resista aos impulsos do Espírito. Meu segundo conselho, faça na sua realidade o melhor que você pode fazer, como sendo para Jesus. Quem disse isso não sou eu. Projeta, por favor, Colossenses capítulo 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23, 24. Diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Paulo está dizendo o seguinte, quando você serve dentro da sua família, você está primeiro servindo a Cristo. No seu trabalho, primeiro servindo a Cristo. Na igreja, primeiro servindo a Cristo. Em qualquer lugar, tudo que você fizer, você está fazendo para Jesus. E aí eu te pergunto, você conhecendo Jesus do jeito que você conhece, você tem coragem de fazer meia boca para Jesus? Não tem. Tem coragem de fazer mais ou menos para Jesus? Não tem. E eu vou falar uma coisa. As coisas feitas mais ou menos meia boca é autossabotagem. Vai dar errado. Vai dar errado. Se você faz o seguinte, já viu? É remendo, gambiarra. A gambiarra daqui a um mês a lâmpada queima, não adianta. Não adianta fazer gambiarra, não adianta fazer mais ou menos. É você adiar o problema. Então, se você quer ter menos vidas hipotéticas, faz para Jesus a melhor coisa. Você vai ter muito menos arrependimento na sua vida. Faz as coisas direito. Quanto mais certo você fizer, é para estudar, vamos estudar. É para trabalhar aqui, vamos trabalhar. É para cuidar da família, eu vou cuidar da família. Menos linhas hipotéticas vão existir na sua vida. Porque você vai olhar e falar o seguinte, eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Acabei a carreira, guardei a fé. Posso morrer em paz. É isso aí. Se você fizer direito, se você fizer torto, você vai falar assim, mas se eu tivesse isso... Quanto mais torto você fizer,
mais linhas hipotéticas você vai criar. E a culpa é toda sua que não fez direito. Faça tudo para Jesus. Tudo para Jesus. E você vai sofrer muito menos com as linhas hipotéticas e vidas hipotéticas, porque você vai viver a vida de Jesus para Jesus. E não tem como se arrepender de viver para Jesus e fazer para Jesus. Não tem como se arrepender de ter feito para Jesus. É impossível. Se a sua consciência te dá certeza de que está sendo feita para Jesus, não tem arrependimento nisso. Até se você errar na escolha, não tem arrependimento porque foi para Jesus. Terceiro conselho que eu dou é que você use essas vidas hipotéticas e linhas do tempo paralelas como aprendizado, para que a realidade seja diferente. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Eu tenho certeza que você passou por um punhado de caminhos que só te levaram a desgraças e dissabores. Qual que é o nosso problema? Pegar o mesmo caminho de novo. Para que pegar o mesmo caminho que já deu errado? Me responde do fundo do seu coração. Se você pegou um caminho que você achava certo e você descobriu que ele só leva para a morte, para que pegar esse caminho de novo? Usa como combustível, como mapa, para não fazer de novo. Fala assim, eu posso errar em outra coisa, mas errar 2 vezes na mesma coisa. Gente, errar uma vez é inocência. Errar 2 é isso aí. Errar 2 não vale, não é? Uma vez, assim, é inocência. A segunda, você fala assim, esse mereceu, querido, não é possível. Não é porque você vai errar 2 vezes no mesmo caminho que te levou para que você está fazendo isso? Usa como um mapa. Se você é filho de Deus, saiba que Deus vai usar, às vezes, a vara para te corrigir num caminho errado. Por isso que aquele caminho é doloroso. Então, se Deus te torceu num caminho que você escolheu, fala o seguinte, ok, para onde que eu vou agora? E segue o impulso do Espírito para o outro caminho. Mas persistir ou fazer de novo, aí você está colhendo só aquilo que você está plantando. Não faz o menor sentido isso. E o último conselho que eu quero dar para você, para a gente fechar, é que você deixe o fardo dessas vidas hipotéticas lá na cruz de Jesus. Se eu tivesse feito isso, o fulano teria uma... Esquece. O fardo, o peso disso, deixa lá na cruz e segue a sua vida em paz. O ombro de Jesus é forte o suficiente para carregar a ansiedade do mundo inteiro. Você não precisa carregar, não, mas se eu tivesse estudado mais, não interessa. Pega esse fardo, coloca na cruz, segue a sua vida, vá seguir os novos caminhos de Deus, mas você não precisa trazer o peso das más escolhas ou das escolhas, enfim, que você fez. O fardo fica num lugar só, na cruz. 1 de Pedro 5,7, ele fala o seguinte: deixa sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então vai lá e lança em Jesus a ansiedade e segue a vida sob o cuidado de Deus. Você não precisa dela. Você não precisa do peso. Mas no passado eu destruí o meu casamento. Ok, já destruiu, bota o fardo na cruz, segue a vida. Você não vai fazer nada, você não vai voltar no tempo. Não vai refazer. É isso. Deixa o fardo e segue. Eu fiz uma pergunta no início. Qual é o lugar da vida hipotética na minha vida? É de ensinamento. Se um dia eu resisti ao impulso do Espírito, e isso me levou a tal lugar, não resista de novo. Se foi um caminho errado que eu peguei, não pega de novo. Se foi algo que eu fiz mal feito, não faz de novo. Se é um fardo que eu estou carregando, deixa ele. Esse é o lugar da hipótese na sua vida. É o aprendizado para uma vida mais profunda com Jesus. E é só esse. Não é o lugar de fardo, não é o lugar de irrealidade, é só o lugar de aprendizado dessa vida sendo construída com Jesus. Deixa o fardo lá na cruz e vamos ouvir um louvor enquanto nós pensamos naquilo que nós meditamos ao longo dessa noite.